Olá, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa última aula do curso de Mecânica Geral 1, né? A gente continua ainda discutindo sobre a dinâmica lagrangiana e hamiltoniana. Na última aula, né, a gente discutiu o teorema de Noether, né? A gente também definiu o momento generalizado, e com isso a gente chegou, então, à equação da hamiltoniana, que depende da posição, momento e do tempo. E a gente também, então, finalmente escreveu as equações de Hamilton, as equações canônicas do movimento. Hoje, né, a gente vai resolver alguns exemplos de aplicação das equações de Hamilton e ver como que a gente pode, então, usá-la para resolver problemas de dinâmica clássica, né? Então, como eu disse no final da aula passada, naquela aula a gente acabou as discussões da parte conceitual. Né? A aula de hoje é meramente resolver alguns exemplos. Tá? Antes de eu resolver esses exemplos, né, eu queria fazer de novo, né, um resumão dos resultados das equações de Hamilton e Euler-Lagrange. E a lagrangiana, né, a gente viu, né, que é uma equação diferencial, ela é escrita como uma função de Q ponto e T, e resulta numa equação de segunda ordem, para cada Q, né, temos uma equação de segunda ordem, e que a gente viu que pelo teorema de Noether, que se del L e del Q é uma constante, então é zero, perdão, então o momento generalizado naquela direção é uma constante, e vimos também que se del L e del T igual a zero, quem é constante é o que a gente chamou de energia generalizada, que nada mais é do que a hamiltoniana. Né? Isso daí eram os resultados do teorema de Noether, né? Que eu até brinquei em português claro, disse que se tem simetria, tem conservação. Né? Legal. E a hamiltoniana, né, a gente viu que ela é escrita como função da posição, né, das coordenadas generalizadas e do momento generalizado e do tempo, e ela é somatória em J de QJ ponto PJ menos a lagrangiana. A gente viu também, né, que as equações canônicas do movimento, as equações de Hamilton, são del H, del Q igual a menos PK ponto, e del H, del PK é igual a mais QK ponto, né? A gente viu que se a transformada se a energia potencial depende só da posição, das coordenadas generalizadas, e se a transformada de x para q não envolve o tempo explicitamente, a gente viu que a hamiltoniana é igual à energia mecânica do sistema. Em outras palavras, a gente vê que a energia generalizada é igual à energia mecânica. Tá? E a gente viu também que se del H, del QK é igual a zero, PK é uma constante de movimento, e daí a gente chama a coordenada QK como uma coordenada cíclica, certo? E, por fim, a gente viu que a derivada parcial de H em relação ao tempo é igual à sua derivada total, né? De modo que se a derivada parcial de H em relação ao tempo for igual a zero, implica que se a derivada de L em relação ao tempo também é igual a zero, e implica que o H é uma constante, que é o mesmo resultado que a gente estava falando aqui. Tá legal? Então, com todo esse ferramental, vamos agora discutir alguns exemplos. Tá? O primeiro exemplo que eu vou querer discutir com vocês, né, ele é um exemplo bastante interessante, que é de uma partícula de massa m que está se movendo na superfície de um cilindro de raio R1. Tá? Então, ela está fixa, ela está sujeita a mover nesse cilindro, e ela está sujeita a uma força central do tipo menos K R vetor, onde K é uma constante, né, e o módulo de R é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que em coordenadas cilíndricas é R1 ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Eu quero encontrar as equações de movimento através das equações de Hamilton, e quero discutir o movimento, obviamente. Tá? Então, o problema é basicamente isso daqui, pessoal. Eu tenho aqui as coordenadas x, y, z, e eu tenho um cilindro, esse cilindro tem raio R1, tá? Eu tenho uma massinha m na superfície do cilindro, então a distância dela até a origem é R', e esse R' pode ser decomposto com uma altura z,
um vetor errão, tá? Que indica a posição no plano xy. Tá? O errão, o módulo de errão é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Tá legal? Né? Então, e além disso, eu tenho o ângulo θ, né, que é o ângulo que o vetor errão faz com o eixo x. Bom, com isso, então, a gente vai começar a escrever as equações, né, das energias, e a gente vai usar as coordenadas cilíndricas. Para isso, a gente vai usar que x é errão cosseno θ, e y é errão seno θ, e z é z, certo? Legal. Se eu faço isso, a derivada de x em relação ao tempo é menos r θ ponto seno de θ, y ponto é igual a r θ ponto cosseno θ, e z ponto é igual a z ponto. Tá? Perceba que, nesse caso aqui, né, eu não tenho que derivar o r, porque o r é uma constante, que é o raio desse cilindro. Tá joia? Bom, né, como o F é uma força menos KR, né, é uma força do tipo energia, força elástica, né, equação de Hooke, né, então, a gente tem o seguinte, a gente tem que a energia potencial é puramente uma potencial elástica, né, que é meio de K módulo de R ao quadrado mais o zero. Mas, por simplicidade, eu vou falar que o zero é zero, né, que seria o U na origem, né, de modo que a energia é meio de K, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é igual a meio de K, rão quadrado, isso aqui nada mais é do que rão ao quadrado mais z ao quadrado. Sendo assim, pessoal, a energia cinética também é dada por simplesmente meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, que em coordenadas cilíndricas é meio de m r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, né? Então perceba que quando eu elevo esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado, eu fico com um seno ao quadrado aqui, um cosseno ao quadrado aqui, que somados dá 1. Com isso, pessoal, eu já posso escrever a lagrangiana como meio de n r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, menos meio de k, r quadrado, mais z ao quadrado. Tá joia? Bom, a gente escreveu a lagrangiana. Então, agora vamos partir a partir dessa lagrangiana e vamos seguir com as equações de Hamilton. Vamos achar a hamiltoniana e seguir nas equações de Hamilton. Então, para a gente lembrar, vou escrever aqui em cima da lousa a nossa lagrangiana, né? E a gente lembra que a hamiltoniana é uma função da coordenada e do momento. Portanto, a gente tem que achar os momentos generalizados, né? Para isso, eu tenho que fazer, então, que o momento generalizado PJ é igual a del L del QJ ponto. Então, vamos fazer isso, né? O PZ é del L del Z ponto, que é igual a MZ ponto, e o Pθ é del L del θ ponto, que é MR ao quadrado θ ponto. E agora eu posso, então, achar a relação entre θ ponto e Pθ e Z ponto e PZ. Isso é simples, né? Simplesmente aqui eu passo o M dividido, e aqui eu passo MR ao quadrado dividido, de modo que eu tenho a expressão de Z ponto em função de PZ e θ ponto em função de Pθ. Assim, com isso, pessoal, a hamiltoniana do sistema ela vai ser escrita por soma em J de QJ ponto PJ menos L. Então, vai ser Z ponto PZ mais θ ponto Pθ menos L, menos meio de R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais Z ponto ao quadrado, mais meio de K, R ao quadrado, mais Z quadrado. Tá? Então, agora eu vou substituir todo mundo que aparece Z ponto, vou substituir por esse cara, todo mundo que aparece θ ponto, vou substituir por esse cara. Fazendo isso, né, fazendo essas substituições, né, a gente pode escrever finalmente a hamiltoniana do jeito correto, né? Então, para isso, a hamiltoniana vai ficar PZ sobre M vezes PZ, mais Pθ sobre MR ao quadrado Pθ, menos a lagrangiana, onde eu substitui θ ponto por Pθ sobre MR ao quadrado, e Z ponto por PZ sobre M. Fazendo essa continha aqui, vocês percebem que aqui fica PZ quadrado sobre M, aqui tem um menos meio de PZ quadrado sobre M, então fica PZ quadrado sobre M, mais Pθ ao quadrado sobre 2MR ao quadrado, mais meio de K R ao quadrado, mais Z quadrado.
Tá? Agora, o aluno mais atento já percebeu uma coisa, né? Olha a Lagrangiana aqui em cima. Tá? Percebeu uma coisa, né? Eu substituo o Z ponto aqui e o θ ponto aqui. Isso aqui é a minha energia cinética, isso aqui é energia potencial. Percebam que eu tenho simplesmente trocado esse menos por mais. Ou seja, a hamiltoniana nada mais é do que T mais 1. Tá? Percebam isso. E não é à toa, né, pessoal? Eu resolvi pelo método completo, né, pela sua definição, que é somatória em J de TJ, que é J ponto menos L. Todavia, a gente sabe que U é apenas uma função da posição, né, depende apenas de Z, e a gente sabe também que a transformada de x de x, y, z para θ e z não envolve o tempo, né? O x é r cosseno θ, o y é r seno θ, e o z é z. Sendo assim, né, a transformada não depende de t, e a energia potencial é apenas uma função de z. Com isso, a gente satisfaz aquelas condições de que o H é igual à energia mecânica do sistema. E mais do que isso, percebam que a Lagrangiana não depende do tempo explicitamente. Portanto, vou fazer aqui no cantinho, del R, del T é zero. Então, dH dt é zero. Portanto, a hamiltoniana é uma constante. Portanto, a energia mecânica também é uma constante. Tá? Se conserva nesse problema. Legal. Então, vamos dar continuidade e achar a equação do movimento. Tá? Então, dada a hamiltoniana que a gente acabou de calcular, né, que é pz quadrado sobre 2m mais pθ ao quadrado sobre 2mr ao quadrado mais meio de k r quadrado mais z quadrado, né, a gente pode calcular as equações de Hamilton para o problema, tá? Que é del H del QK igual a P menos PK ponto e del H del PK igual a mais QK ponto. Né? Vamos fazer isso para Z primeiro, del H del Z é igual a KZ, que é igual a menos PK ponto, PZ ponto, né, que seria um Z, tá? Erro de digitação. E, de modo que del H del PZ é igual a PZ sobre M, que é igual a Z ponto. Logo, se eu derivar esse cara aqui, eu tenho que PZ ponto sobre M é igual a Z dois pontos, tá? Então, eu posso combinar esse PZ ponto com esse PZ ponto e escrever que KZ é igual a menos PZ, de novo aqui, que é igual a menos MZ dois pontos. Portanto, o Z dois pontos é igual a K sobre MZ igual a zero. Isso daqui é uma equação que a gente já conhece há muito tempo. Isso daqui nada mais é do que um movimento, que é um oscilador harmônico simples com frequência igual a raiz quadrada de K sobre M. Legal. Em θ. Em θ, a gente tem que del H del θ é zero. Portanto, o Pθ ponto é constante. Tá? Porque, desculpa, o Pθ ponto é zero, portanto, o Pθ é uma constante de movimento e o θ é uma coordenada cíclica. Tá? Além disso, del H del Pθ é igual a Pθ sobre mr ao quadrado, que é igual a θ ponto. Perceba que o R é uma constante, o M é uma constante, então o θ ponto também é uma constante, porque o Pθ é uma constante. Tá? Então, a gente tem esse resultado aqui. Né? Então, se ele está girando com uma certa velocidade, ele vai ficar girando com essa velocidade, independente aí do tempo. Tá? Legal, pessoal. Então, esse exercício 1 ele é mais simples, mas a gente vê que a gente consegue resultados bastante interessantes aí usando o princípio de Hamilton, as equações de Hamilton. Tá, joia? Vamos, então, agora para o segundo exemplo. Antes da gente ir para o segundo exemplo, eu gostaria de propor para vocês de resolver esse mesmo problema usando apenas a Lagrangiana, tá? Use as equações de Euler-Lagrange e você vai ver que a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado. Tá legal? Então, vamos lá para o próximo problema.
E para o próximo exemplo, né, o exemplo número 2, né, o que eu quero discutir com vocês é, de novo, né, encontrar a equação de movimento, as equações de movimento para um pêndulo esférico, né, de comprimento L e massa M através do método de Hamilton, tá? O pêndulo esférico é aquele que não está limitado a um plano, né? Ele pode se mexer em qualquer uma das 3 dimensões. Então, eu tenho aqui o XYZ, né? Eu tenho, então, o meu pêndulo, né, de comprimento L e massa M, né? Eu vou dizer, então, que esse pêndulo, ele faz um ângulo φ com relação ao eixo X, né? Então, quer dizer, eu desenhei aqui como assim, o ângulo φ aqui é o eixo X, né? Então, ele está girando, ele pode girar com φ, né? Aqui, e faz um ângulo θ com a vertical. Sendo assim, a gente vai escrever, então, as energias, né, inicialmente escrevendo em coordenadas retangulares, né, elas ficam com meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, energia cinética, e energia potencial, simplesmente mgz, né, o z está crescendo para cima, né, então mgz. Agora, né, a gente vai reescrever isso daí usando as coordenadas esféricas, né, que certamente são as coordenadas mais apropriadas para esse problema. Eu vou usar aqui o x é L seno θ cosseno φ, né? Então, seno θ é a projeção nesse plano, né? XY, no plano XY, né? E cosseno φ, a projeção em x. O y é L seno θ seno φ, e o z é menos L cosseno θ. Eu estou chamando de menos porque eu falei que o z está para cima, então, obviamente, o pêndulo aqui está para baixo. Legal? Bom, daí eu vou tomar as derivadas desses caras aí. Vou tomar a derivada temporal, o x ponto fica L θ ponto cosseno θ cosseno φ menos L φ ponto seno θ seno φ, y ponto fica L θ ponto cosseno θ seno φ, mais L φ ponto seno θ cosseno φ, e o z ponto fica L θ ponto seno θ, certo? Legal. Com isso, pessoal, com isso, basta, então, eu reescrever as equações para energia cinética potencial, substituindo x, y, z por essas equações envolvendo θ e φ, tá? Fazendo isso daí, vocês percebam o seguinte, quando eu levo x ponto ao quadrado e o y ponto ao quadrado, eu vou ter, né, os termos cruzados aqui é L θ ponto cosseno θ cosseno φ menos L φ ponto seno θ seno φ. Aqui eu tenho L θ ponto cosseno θ seno φ, L φ ponto seno θ cosseno φ. Percebe que tem cosseno aqui, seno aqui, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que o termo cruzado não tem menos, tem mais, então eles se cancelam. Agora, os termos não cruzados, aqui vai ter L quadrado, θ ponto quadrado, cosseno ao quadrado, aqui vai ter L quadrado, θ ponto quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, então a soma desses dois termos vão ficar L quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado. A soma desses dois termos ao quadrado vai ficar L quadrado, φ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. O primeiro termo aqui, quando eu somar com o z ponto ao quadrado, obviamente vai dar L quadrado, θ ponto ao quadrado, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ dá 1. De modo que a energia cinética dá meio de m, L θ ponto ao quadrado, mais L seno θ φ ponto ao quadrado. A pessoa que não acompanhou pode simplesmente fazer essa continha aí e verificar que é exatamente isso aí mesmo. E o mgl cosseno θ, eu esqueci de um menos aqui, pessoal. Tem um menos aqui, tá? Legal. Menos mgl cosseno θ. Logo, como U é igual ao U de θ, a transformada não envolve diretamente o tempo, eu vou ser mais direto aqui agora e vou falar para vocês que o H é T mais U, que é meio de M, L θ ponto ao quadrado, L seno θ φ ponto, tudo isso ao quadrado, menos mgl cosseno θ, né? Esse menos aqui, obviamente, é esse menos aqui, tá? Então, é T mais U, o H é simplesmente isso daí, mas lembre-se que eu não posso escrever a hamiltoniana em termos das velocidades, eu tenho que escrever em termos dos momentos, ou seja, das coordenadas generalizadas, momentos generalizados e do tempo. Vou fazer isso daí, né? Para fazer isso, eu tenho que
calcular os PJ, né? Que é del L del QJ ponto, né? E lembrar que a lagrangiana é T menos U, ela é meio de ML θ ponto ao quadrado, mais L seno θ φ ponto ao quadrado, mais MGL cosseno de θ. Com isso, o Pθ dá del L del φ ponto, que dá ML ao quadrado θ ponto, e o Pφ del L del φ ponto é ML seno θ ao quadrado φ ponto. Eu posso, então, agora reescrever θ ponto em função de Pθ e φ ponto em função de Pφ. Percebam que o φ ponto, além de depender de Pφ, depende também de seno de θ. Legal. Agora a gente vai reescrever, então, a hamiltoniana baseada nesses valores aí. Com isso, a hamiltoniana vai ficar meio de m, L, Pθ sobre ml ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais L seno θ, Pφ sobre m, L seno θ ao quadrado, tudo ao quadrado, menos mgl cosseno θ. Percebam que eu cancelo L aqui, esse m cancela aqui, fica um n aqui embaixo, mesma coisa aqui, com esse quadrado, de modo que fica 1 sobre 2m, Pθ sobre L ao quadrado, mais Pφ sobre L seno θ ao quadrado, menos mgl cosseno de θ. Legal? Então, essa é a hamiltoniana do sistema. Mas um ponto, del L del T é igual a menos del H, aliás, del H del T, que é igual a menos dH dt, que é igual a zero, nesse caso. Portanto, a hamiltoniana é uma constante. Obviamente, a energia mecânica também é uma constante. Tá joia? Perfeito. Mas, não é isso que a gente quer discutir, a gente quer achar as equações de movimento. Vamos, então, calcular as equações de Hamilton para o sistema. Né? Em θ, eu tenho que del H del θ, ele é extremamente complicado, porque perceba que aparece θ aqui e aqui. Quando eu derivo esse cara, eu estou derivando em relação a 1 sobre seno de θ ao quadrado, que dá na verdade, menos, dá menos tangente de θ vezes menos 1 da tangente de θ. Cotangente de θ, perdão. Então, fica P de φ sobre L seno θ ao quadrado, vezes cosseno θ sobre seno θ, a derivada desse cara, mais mgl seno θ, a derivada de cosseno é menos seno. Isso daí é menos Pθ ponto. Agora, del H del Pθ é igual a Pθ sobre ml ao quadrado, né? Tá aqui, né? Isso daí é igual a θ ponto. Para o φ é mais simples, del H del φ é zero, então Pφ ponto é zero, logo o Pφ é uma constante do movimento, né? E o del H del Pφ é Pφ sobre ml seno θ ao quadrado, que é igual a φ ponto. Então, eu sei que Pφ é uma constante além da energia cinética. Desculpa, energia mecânica. Bem, continuando então, né, que a partir das equações de Hamilton a gente pode escrever então que del H del φ é igual a zero, portanto Pφ ponto é uma constante, né? Logo, ml seno θ ao quadrado vezes φ ponto é igual a uma constante. Ou seja, né, quanto menor o θ, maior tem que ser a velocidade que está girando. Então, você vê que esse Pφ, na verdade, é um momento angular, né? Só que a distância até o eixo, percebam? Essa distância até o eixo, L seno θ, vezes a massa. Então, isso daqui é uma de inércia vezes a velocidade, que é um momento angular. Tá? Percebam que, então, quanto menor a distância até o eixo, maior tem que ser a velocidade para conservar o momento angular. Legal. Agora, para o θ, eu tenho, então, essa equação bastante longa, né? 1 sobre m de Pφ sobre L seno θ tudo ao quadrado, cosseno θ sobre seno θ, mais mgl seno θ igual a menos P θ ponto, e del H del Pθ igual a Pθ sobre ml ao quadrado igual a θ ponto. Eu vou derivar esses dois caras, de modo que aqui fica um P ponto, aqui fica um θ dois pontos, de modo, então, que eu tenho que Pθ ponto é igual a ml ao quadrado θ dois pontos, e eu posso, então, jogar esse cara aqui. Fazendo isso,
para o θ, eu vou ter 1 sobre n, Tφ sobre L seno θ ao quadrado, cosseno θ sobre seno θ, mais mgl seno θ, igual a menos ml quadrado θ, 2 pontos. Eu posso rearranjar esse cara, né, dividindo tudo por m aqui. Aqui fica um m ao quadrado, dividido por L, aqui vai ficar um L. No caso, se eu dividir por L ao quadrado, aqui vai ficar sobre L, aqui vai ficar um L à quarta aqui embaixo, nesse caso aqui, né? Então, eu posso reescrever a minha equação do movimento como θ, 2 pontos, 1 sobre m quadrado L à quarta, vezes Pφ sobre seno de θ, tudo ao quadrado, cosseno θ sobre seno θ, mais G sobre L seno de θ igual a zero. Então, essa é a equação que descreve o movimento do pêndulo esférico. Tá joia? Percebam que não é uma equação muito simples, né? Resolver isso daí analiticamente não é tarefa nada fácil. Agora, a gente pode ter uma noção se o que a gente está fazendo faz sentido, né? Porque o que acontece se o Pφ eu falei para você que é uma constante. E se essa constante for nula? Né? Se essa constante for nula, quer dizer que eu não estou girando aqui. Vou até trocar a cor de caneta para falar. Ó, se o Pφ for nulo, quer dizer que eu não tenho φ ponto. Né? Porque o único jeito do Pφ ser nulo é se o φ ponto for nulo. Né? Então, se eu não estou girando, quer dizer que eu posso olhar e perceber que o meu pêndulo está preso no plano. Ou seja, é um pêndulo simples. E note que se o Φ for zero, tudo isso daqui dá zero. A equação do movimento fica simplesmente θ 2 pontos mais G sobre L seno de θ igual a zero, que é a famosa equação do pêndulo simples que a gente está careca de conhecer. Né? Ou seja, percebam que o resultado está correto. Tá joia? Bom, então, pessoal, vamos partir agora para o nosso último exemplo. E o último exemplo, ele está quebrado em dois, tá? Eu quero buscar aquele exemplo que a gente fez algumas aulas atrás, para a Lagrangiana. Né? A gente resolveu aquele problema de uma miçanguinha dentro de uma... que podia se mexer dentro de um arame que estava dobrado em forma de uma parábola. Né? Eu quero resolver de novo esse problema. Né? Então, a miçanga está sob a ação da gravidade se movendo dentro dessa parábola, né? E eu quero usar o método de Hamilton para encontrar alguma constante dinâmica do movimento, né? Se tem algum momento que se conserva, alguma energia, alguma coisa assim, né? No caso geral, e no caso geral, e no caso com que a velocidade angular que o arame gira é constante, tá? Então, no primeiro caso, você está girando, você girou o arame, depois você deixa a natureza tomar conta. No segundo caso, o arame está girando com velocidade constante. Então, vamos olhar esse caso. Então, esse probleminha, para quem não lembra, é um probleminha que está em eixo x, y, z. Eu tenho um arame dobrado em forma de uma parábola. Eu ponho uma miçanguinha aqui, ou uma conta, como queiram, tá? E eu giro esse cara em torno do eixo z. Tá? Eu vou chamar, então, que eu tenho a altura z, eu tenho a distância até ao eixo z, que eu vou chamar de r, e eu vou chamar de θ, o ângulo que eu faço com o eixo x. Tá? Legal. Com isso, pessoal, vamos inicialmente, então, escrever as energias, né? O T é meio de mx ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, e o U é mgz. Agora, eu vou usar as coordenadas cilíndricas de novo. X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e o z igual a z. Só que agora, diferente do primeiro problema, o r varia também. Tá? E a única coisa que a gente tem diferente também é que o z é igual a c r ao quadrado. Tá? Então, o z varia com função do r, então z é igual a cr quadrado, de modo que z ponto é 2cr r ponto. Tá? Então, a gente pode reescrever a energia cinética e potencial desse cara como função das coordenadas r. Opa, aqui está escrito errado. Tem r e θ, né? Energia torna-se meio de mr ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Mas o z ponto é 2cr r ponto ao quadrado. E o U
fica mgcr ao quadrado, de modo que a lagrangiana fica meio m1 mais 2cr ao quadrado, tudo isso aqui vezes r ponto ao quadrado, né? Mais r quadrado teta ponto ao quadrado. O que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente peguei esse termo e esse termo que depende de r ponto ao quadrado e coloquei junto, tá? Beleza. Menos a energia potencial, que é mgcr ao quadrado. Bom, eu quero resolver pelo método hamiltoniano. Tá legal? Sendo assim, então, eu vou escrever a função hamiltoniana desse cara, e para isso eu vou achar os momentos generalizados. Isso. Eu tenho o PL, que é del L ponto, que é simplesmente m vezes 1 mais 2cr ao quadrado r ponto. E o Pθ, que é del teta ponto, igual a mr ao quadrado teta ponto. Sendo assim, né, eu posso escrever o hamiltoniano da seguinte forma. H igual a T mais U, igual a meio de M1 mais 2CR ao quadrado, R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, teta ponto ao quadrado, mais MGC R ao quadrado, e fazer a substituição, né? R ponto igual a PR sobre 2, sobre M1 mais 2CR ao quadrado, e teta ponto igual a Pθ sobre MR ao quadrado. Tá legal? Perfeito. Note que eu já saí falando que H igual a T mais 1. Eu fiz isso porque o U é igual a 1 U de R, né? Tá aqui, ó. MGCR ao quadrado. O X é igual a R cosseno θ, o Y é igual a R seno θ, e o Z é igual a Z. Ou seja, exatamente o que a gente precisa. U depende apenas das coordenadas, é transformada também. Tá joia? Então, eu sei que o H é igual a energia mecânica do sistema. De modo, então, pessoal, que o H vai ficar 1 sobre 2m vezes 1 mais 2cr ao quadrado. Eu estou substituindo o R ponto aqui por esse cara, e substituindo o teta ponto por esse cara, tá? Percebam que eu consigo cancelar esse cara com o quadrado desse cara, e o R quadrado com o quadrado desse cara. Então, eu posso escrever a função hamiltoniana simplesmente como 1 sobre 2m, PR ao quadrado sobre 1 mais 2CR ao quadrado, mais Pθ ao quadrado sobre R ao quadrado, mais MGCR ao quadrado. Note que ΔH ΔT é igual a zero, portanto, H é uma constante, obviamente, a energia mecânica é conservada. O sistema é conservativo, então temos uma constante do movimento. A ideia é encontrar as constantes do movimento. Vamos encontrar, então. Vamos escrever as equações de Hamilton, esse cara, né? Del H del PR é PR sobre M, 1 mais 2CR ao quadrado, isso é R ponto. E del H del R, que é igual a P menos PR ponto, é 1 sobre M, vezes menos PR sobre 1 mais 2CR ao quadrado, tudo ao quadrado, vezes 4C quadrado R, menos Pθ ao quadrado, sobre R ao cubo, mais 2mgcr. Percebam que é uma equação bastante complicadinha. Agora, para θ, eu tenho que ΔH del Pθ é Pθ sobre mr ao quadrado, que é igual a θ ponto, e ΔH del θ é igual a zero. Logo, o Pθ é uma constante do movimento, tá? Ou seja, o momento angular com respeito ao ângulo θ é uma constante. E o Pθ é nada mais, nada menos do que θ ponto vezes mr ao quadrado, né? Momento angular. E momento de inércia vezes a velocidade angular. Percebam vocês que quanto menor o R, maior a velocidade. Então, imagine que esse cara está girando, começou com um ômega zero, né? Se essa conta vai caindo, esse cara vai acelerando. Ok? Legal. Bom, mas o problema não acabou aqui. Tá? O que a gente viu aqui é que, se eu simplesmente tenho esse arame girando com uma velocidade constante, daí eu solto, deixo a natureza tomar conta, a energia é conservada, o momento angular também é conservado. Agora, vamos olhar o caso no qual a velocidade angular é constante.
tá? Vamos olhar o caso em que ele gira em torno do eixo ômega com velocidade constante. Ou seja, o sistema é exatamente o mesmo. Eu tenho o arame girando lá com uma continha, só que agora eu tenho o eixo Z, eu tenho a distância Z, que é a distância até o plano, e a distância R, que é a distância até o eixo Z, mas eu não tenho mais o θ, né? Porque agora eu tenho uma velocidade constante, ômega. Então, o meu θ, na verdade, é igual a ômega t. Tá? De modo que eu vou escrever de novo as energias. E as energias não vão mudar, vão ser meio de mx ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. E o U continua como mgz. Tá legal? Por outro lado, a transformada agora é a seguinte, né? X, que era R cosseno θ, agora vira R cosseno de ômega t, porque o meu θ é forçadamente ômega t. O meu Y é igual a R seno de ômega t. E o Z é igual a Z. Tá legal? Bom, então, de novo, como o arame está em forma de uma parábola, eu sei que o Z é igual a CR ao quadrado, e Z ponto é 2CRR ponto. Agora, a gente tem apenas uma variável dependente. Perceba que é só o R. Tá? Perceba que eu não tenho θ. O θ eu já sei, é ômega t. De modo, então, que a energia cinética vai se tornar meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, ômega ao quadrado. Lembra que antigamente aqui era um θ. Agora virou ômega. Tá? A diferença é que eu não conhecia θ ponto e eu conheço agora o ômega. Daí o z ponto, que é 2CRR ponto, tá? Energia potencial mantém-se como mgcr ao quadrado. Legal? Bacana. Então, o L fica igual a meio de m, 1 mais 2CR ao quadrado, R ponto ao quadrado, mais R quadrado, ômega ao quadrado, menos mgcr ao quadrado. Perceba que o L é bem parecido com o L que a gente tinha. O L que a gente tinha anteriormente aqui era θ ponto, né? Então, eu tinha um θ ponto ao quadrado, agora eu tenho ômega ao quadrado, tá? Agora, uma coisa interessante de olhar é que del L e del T dá quanto? Você não vê, não tem T na lagrangiana, portanto, del L e del T é igual a zero. Certo? Legal. Bem, agora vamos, então, trabalhar com a questão da Hamiltoniana. Para isso, a gente precisa calcular os momentos, né? O momento é só o PR, porque só tem o R. O PR é del L del R ponto, que é M1 mais 2CR ao quadrado R ponto, que é exatamente como tínhamos anteriormente. O que mudou de agora, daquela hora anterior até agora, é que o θ ponto virou ômega. Fora isso, nada mudou. Tá? Legal. Então, vamos escrever. Só que, né, a Hamiltoniana agora, eu vou ter que escrever como vou ter que escrever como R.PR menos a lagrangiana, né? Eu vou ter que usar que a Hamiltoniana é igual a soma em J, PJ, QJ, ponto, menos L. Eu não posso falar que a Hamiltoniana é igual a T mais U. Por quê? Porque a transformada de x, y, z para r, z envolve o tempo, né? É R cosseno de ômega t, tá? Legal. Então, pessoal, a Hamiltoniana se torna 1 sobre 2m, PR ao quadrado, 1 mais 2CR ao quadrado, menos 1 sobre 2mr ao quadrado, ômega ao quadrado, mais mgcr ao quadrado. Essa é a minha Hamiltoniana, tá? Bom, a gente vê que a Hamiltoniana não depende do tempo. E a gente já sabia disso, porque o del L, del T é zero. E a gente sabe que se del L e del T é zero, del H, del T é zero também. Tá? Então, se del H, del T é igual a zero, a gente sabe que dH dt é igual a zero, então a gente percebe que a Hamiltoniana é uma constante de movimento.
A Hamiltoniana ser uma constante de movimento, quer dizer que aquela energia que eu chamei de energia generalizada é uma constante, tá? Essa é uma constante do movimento. Tem mais alguma constante do movimento? Vamos dar uma olhada. Energia mecânica. Bom, para começar, o P a gente sabe que não é, né? Porque o PR, só tem um P, né, que é o PR. O PR não é porque a Hamiltoniana depende do R. Aqui, ó, tem R aqui, tem R aqui, tem R onde você quiser. A gente sabe que o PR não é uma constante do movimento, tá? Del H, del R não é zero. E a energia mecânica é conservada? Pense um pouquinho, né? Se quiser, pause o vídeo e fique aí matutando. Depois que você despausar o vídeo, a gente dá a resposta. Se você pausou o vídeo, agora já despausou, a gente vai dar a resposta. Mas lembrando que a lagrangiana é tal qual, né? Meio de M1 mais 2CR ao quadrado, R ponto ao quadrado, mais R quadrado, ômega ao quadrado, menos MGCR ao quadrado, de modo que a derivada em relação ao tempo dá zero. Já vai ter igual a zero. Tá? Mas, por outro lado, como eu já tinha adiantado, a transformada não é independente do tempo. Né? A transformada é essa. Logo, o H não é igual ao E. O H é diferente de E. Tá? O E é igual a 1 sobre 2m, TR ao quadrado, 1 mais 2CR ao quadrado, mais 1 sobre 2mr ao quadrado, ômega ao quadrado, mais mgcr ao quadrado. Perceba a diferença. Perceba a diferença. Eu vou apagar aqui para ficar claro. Compare isso com isso. Ó, primeiro termo bate. Último termo bate. O termo do meio até bate, só que o sinal é trocado. Percebe? Ou seja, posso falar para vocês que a energia total do sistema, a energia mecânica do sistema é H mais mr ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá? O que significa isso? O R não é uma constante. Tá? Portanto, a energia não é uma constante. Tá? Então, o que isso quer dizer? Por que isso não é uma constante? Porque perceba, pessoal, a gente fez o exercício agora, a gente viu que se eu simplesmente solto, deixo esse arame girar, toda vez que a esferinha, que a miçanguinha desce, esse cara tem que acelerar para manter o P θ constante. Tá? Agora, se o θ ponto é constante igual ao ômega, quer dizer que não importa onde essa bolinha estiver, θ ponto é igual ao ômega. Mas como que isso acontece? Ué, para acontecer tem que ter alguma coisa, algum motorzinho, alguma pessoa, alguma coisa girando esse arame. A natureza dele diz que ele não vai ter velocidade constante. Para ele ter velocidade constante, tem que ter um meio externo causando essa velocidade constante. Esse meio externo causando a velocidade constante, obviamente, faz trabalho no sistema. E faz trabalho no sistema, injeta energia. Se injeta energia, obviamente, a energia não é conservada. Tá legal? Então, pessoal, eu quero que vocês, se não perceberam, eu quero que vocês voltem o vídeo e assistam a resolução do exemplo 3 lá do começo. Percebam que, se eu deixo o arame girar à vontade, a energia mecânica é conservada. Se eu não deixo o arame girar à vontade, a Hamiltoniana, ou seja, a energia generalizada, é uma constante. Todavia, a energia mecânica do sistema não é uma constante. Ela varia com o tempo. Tá legal? Tá joia, pessoal? Então, veja, com isso, a gente chega ao fim do nosso curso de Mecânica Geral 1. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender, né? Essas videoaulas, elas são um pouco diferentes, né, daquilo que a gente é capaz de desenvolver em sala de aula, mas imagino que a gente tenha sido capaz de passar para vocês as ideias importantes e tirar as dúvidas, etc., de uma forma bastante
explicada. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse curso online e a gente se vê aí na próxima. Um grande abraço e boa sorte. Até logo.